noite, irmãos. Aqui estamos nós reunidos mais uma noite, para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Espero que todos estejam bem, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos iniciar o culto desta noite com um momento de oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais esta noite, Senhor Deus, mais este culto que podemos realizar, Senhor Deus, em Teu nome, Pai, para aprender mais de Tua palavra, Senhor Deus, para Te render graças, Te louvar, Pai eterno. Tem misericórdia de cada um de nós e que o Senhor fale a cada coração. Por tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, agora nós teremos um momento de louvor com o hino Vamos Nós Louvar a Deus, hino 385 do Cantor Cristão. Vamos louvar com o hino do Cantor Cristão de número 385, que tem por tema Vamos Nós Louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre eu exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, convosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre eu exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória, hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, hoje nos deste Salvador, muitas bênçãos, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre ao exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém por esse louvor. E agora nós vamos fazer a leitura da palavra que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 10 a 16. Vamos todos chegar lá. Primeira Coríntios 2, do 10 ao 16. Todos acharam? Vamos fazer a leitura. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, o pastor Otávio vai trabalhar nesse texto esta noite. Agora nós teremos mais um momento de louvor com o cântico Jesus é o Caminho. Logo após, nós teremos a pregação com o pastor Voltaires. Amém. Vamos louvar ao Senhor com este canto que está no livro de João, capítulo 14. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Boa noite, meus amados irmãos. É muito bom estarmos juntos novamente, apesar de ser de maneira virtual, para aprendermos do Senhor, que possamos estar com o coração fértil para receber a palavra, para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Esperamos que todos estejam bem diante das condições, que possam estar bem espiritualmente, estejam orando uns pelos outros. E vamos continuar
com nossos estudos em 1 Coríntios, né? Nosso tema da série, o tema geral, é aprendendo com as ruínas de Corinto, ouvindo não apenas o que desejamos, mas o que precisamos saber. E o tema de hoje nós vamos trabalhar, o Espírito de Deus revela aquilo que o homem jamais pôde imaginar. Vamos trabalhar do verso 9 até o verso 16. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 a 16. Esperamos que todos já estejam reunidos para aprender do Senhor. Não permitam que nada venha a atrapalhar esse tempo de aprendizado. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 a 16. Diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Vamos a Deus em oração, pedindo por esse tempo que o Senhor venha a falar aos nossos corações e possamos sair daqui transformados, não como chegamos, mas mais próximos do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por mais um dia, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te pedimos por esse tempo que o Teu Espírito utilize esse estudo para falar aos nossos corações. Quebranta-nos, nos leva a ter uma disposição mental que Te agrade. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Já podemos estudar que a igreja de Corinto tinha divisões. Então, uma constatação, né? Então, Paulo viu que havia divisões lá, havia separações lá, né? Essa divisão se baseava na não compreensão da mensagem do Evangelho. Nós já vimos também, né? Então, Paulo trata sobre a mensagem do Evangelho, o que é o Evangelho, sabedoria de Deus, né? É a manifestação da sabedoria de Deus. E o seu valor. Vimos também que o Evangelho é loucura para aqueles que se perecem, aqueles que estão se perdendo. Então, Paulo explica o que é o Evangelho e agora Paulo vai falar como podemos desfrutar da sabedoria do Evangelho, né? Então vamos ler o verso 9 e 10 novamente. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Muitas vezes, irmãos, quando lemos essa citação do versículo 9, pensamos sobre os aspectos da terra vindoura, do novo céu e nova terra, né? As coisas que desfrutaremos nos céus e etc. Mas, na realidade, Paulo aqui está falando, até esse momento, sobre o Evangelho, né? Das coisas que possuímos em Cristo, da sabedoria de Deus demonstrada através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, são coisas que nunca veio ao coração do homem, né? Logo a gente entende também
que nem a observação do homem pode perceber, tendo em vista que o texto diz: olho não viu, ouvido não ouviu, ou seja, não eram verificáveis, como por exemplo num laboratório que poderia ser reproduzido, ser analisado. Então, olho jamais viu, ouvido jamais ouviu, ou seja, um homem não poderia perceber por si mesmo, né? Também não é algo que se conhece através de conjecturas, de ideias humanas, né? Ou seja, não pode vir através da filosofia humana, do conhecimento humano, pois o texto diz que jamais subiram ao coração do homem. Então o homem jamais imaginou a sabedoria de Deus sendo manifesta dessa forma na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício da cruz do Calvário. Então, tratados filosóficos, acadêmicos, não podem revelar o quão precioso é o plano de Deus para a salvação daqueles que creem, né? O homem por si mesmo não pode conhecer a Deus, né? Daí a gente tem a perspectiva da religião. O que é a religião? O homem tentando por si mesmo conhecer a Deus. E a religião, ela mata, ela conduz ao inferno. Mas a verdadeira sabedoria, ela se revela ao homem pecador, demonstrando a sabedoria de Deus do modo como Deus deseja que conheçamos essa sabedoria, né? Então o homem por si mesmo ele não pode conhecer a Deus, nem revelar a Deus. Isto deve afetar a nossa forma, por exemplo, de fazer evangelismo. Muitas vezes somos confiantes em nossas técnicas, em nossos modelos, em nosso conhecimento. Entretanto, a gente esquece do verdadeiro agente de transformação que age e leva o homem ao arrependimento, que é o Espírito Santo, né? Isso não quer dizer que não devemos nos preparar. Isso não quer dizer que não devemos montar um roteiro do plano da salvação, de versículos que falam do homem pecador, da necessidade de arrependimento e confiança em Cristo, né? Isso não quer dizer isso, mas quer dizer que não devemos colocar a nossa confiança em nossas, vamos dizer assim, nossos mecanismos, nossas técnicas, né? Mas voltar a nossa atenção, a nossa confiança naquilo que Deus pode fazer através da mensagem sendo entregue, né, àqueles que necessitam, né? Então, isso não quer dizer que não devemos nos preparar, montar roteiro, ver as melhores formas de iniciar uma conversa, mas quer dizer que o Espírito Santo, se ele não agir, nada disso vai servir para nada. Observe o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Esse termo nos está se referindo a quê? As coisas que jamais olho viu e ouvido ouviu, e não subiram ao coração do homem. Mas o que as Escrituras nos diz? Elas foram reveladas por Deus, através do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai deixar claro as coisas que jamais o ouvido ouviu, o olho ouviu e jamais penetrou o coração do homem. É o que o Espírito Santo vai trabalhar. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Elas foram reveladas por Deus através do Espírito. O plano da salvação, irmãos, envolve as três pessoas da Trindade. Envolve o Pai, envolve o Filho e envolve o Espírito Santo, né? O Pai, ele planeja, é o plano da salvação, é a manifestação de sua sabedoria, como Deus salva pecadores, né? É a demonstração da multiforme sabedoria de Deus. Cristo, ele executa esse plano pagando a nossa dívida. E o Espírito Santo, ele nos revela, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo começa aqui
a falar sobre as atribuições do Espírito Santo. E uma delas, irmãos, é apresentar o Filho e a sua obra. É apresentar Jesus Cristo e aquilo que ele fez pelo homem pecador. Uma das atribuições do Espírito Santo é manifestar, através disso, a sabedoria do Deus Pai, né? Muitas pessoas, muitas igrejas colocam o Espírito Santo como o fim principal, né? Mas o Espírito Santo a si mesmo se coloca como tendo o foco dele, o ministério, e apresentar Cristo, né? Então, quando você vê uma igreja sempre falando sobre manifestações do Espírito, olha lá, porque uma das funções do Espírito não é apresentar a si mesmo, mas apresentar a Jesus Cristo, né? Por exemplo, quando a gente lê em João capítulo 16, versos 13 e 14, Cristo falando, ele diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o ministério do Espírito Santo é apresentar Jesus Cristo. Cristo é a centralidade da palavra de Deus para que o Deus Pai seja glorificado, para que a Trindade seja glorificada, né? Então, a função do Espírito é revelar a Jesus Cristo. As pessoas vendo a mensagem, a sabedoria de Deus através da obra de Jesus Cristo, entregam sua vida, e suas vidas são para honra e glória do Senhor. Fomos feitos para louvor da sua glória. Então, quem somos no evangelismo? Nós somos os mensageiros, nós levamos a mensagem de Cristo, que o Espírito Santo vai usar para levar o homem ao arrependimento. Compreender isso deveria nos levar a ser mais dependentes, deixar a confiança em nossos métodos, estratégias de lado, né? A nossa responsabilidade é apresentar a mensagem de reconciliação, como fala lá em Coríntios, em 2 Coríntios, com fidelidade, com amor, com paciência, e o restante é Deus que vai acrescentando à igreja aqueles que vão de se salvar, né? Aquilo que é o Evangelho, o que é o Evangelho? É a sabedoria de Deus. Quando Paulo fala, por exemplo, da igreja, o agrupamento de pessoas que foram salvas pela pessoa de Jesus Cristo, ele fala da multiforme sabedoria de Deus. Essa sabedoria é de Deus. Como podemos conhecer algo que não vem de nossa mente, se não for revelado? Se faz necessário que o próprio Deus se revele, né? Então, uma das pessoas da Trindade faz isso, tem a responsabilidade de revelar o plano de Deus, de revelar a sabedoria de Deus, de revelar o que está na mente de Deus. E quem é que faz esse papel? O Espírito Santo, né? Ele prescruta, ele penetra em todas as coisas do conhecimento de Deus, pois ele é o próprio Deus. Paulo utiliza uma ilustração para que a gente possa entender. Veja o versículo 11. Porque nós não podemos conhecer a mensagem da sabedoria de Deus por nós mesmos, pois a mensagem da cruz é a manifestação da sabedoria de Deus. E não há ninguém que possa conhecer a mente do outro sem ser a própria pessoa. Olha o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então a ilustração nos fala que temos como saber o que se passa no interior do outro. Fala que não temos como saber o que se passa na mente do outro, né? Por exemplo, nós podemos ter um conhecimento muito grande da outra pessoa, mas nós não temos como saber o que se passa na mente do outro, né? Falamos muito sobre os casais, que são, por exemplo, aqueles com os quais mais conhecem um ao outro, né? Por exemplo, quem me conhece mais
é minha cônjuge, minha esposa. Assim também, quem mais conhece você é o seu esposo, a sua esposa, né? Então eles têm essa intimidade e conhecem na intimidade. Então eles têm um conhecimento que outras pessoas não têm. Tem até um livro, Quando Pecadores Dizem Sim, que um dos capítulos é casando-se com o pior dos pecadores. Então sempre o nosso cônjuge vai ser o pior dos pecadores, pois é com essa pessoa que temos a vivência cotidiana, conhecemos a intimidade, seus pecados que muitas vezes outras pessoas não conhecem. Então essa pessoa possivelmente é a pessoa mais íntima, ou seja, que mais me conhece. Mas mesmo essa pessoa que tem uma vivência com você, ela não tem um conhecimento do que habita em você. Ela tem uma perspectiva que nós adquirimos através da convivência, mas nós não sabemos o que se passa na sua mente. Isso é um ensinamento muito importante para a nossa vivência em comunidade, na igreja, né? Entre os casais. Não tem como nós adivinharmos o que tem na mente do outro, o que se passa em sua mente, os problemas, as dificuldades que cada irmão está enfrentando, se não assim o fizer conhecer, né? Temos que nos comunicar, irmãos, conversar uns com os outros, saber como os outros estão, é extremamente importante para podermos chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, né? Então, Paulo traz essa ilustração de que não tem como eu saber o que se passa na mente do outro se o outro não revelar. Assim também não tem como sabermos vamos dizer assim, a sabedoria de Deus se Deus não se revelar. E Deus se revelou. Deus se revelou através da obra de Jesus Cristo, e essa obra fica patente aos nossos olhos através do convencimento do Espírito Santo. Então, seguindo esse raciocínio de Paulo, que Paulo ilustra, podemos compreender que ninguém fora de Deus pode conhecer a Deus, mas o Espírito conhece a Deus por dentro, pois é o próprio Deus. Aqui temos uma clara declaração da divindade do Espírito Santo, ou seja, tudo que podemos conhecer de Deus é revelado pelo próprio Deus, né? De maneira específica, através da sua palavra, o Espírito Santo nos revelando. De maneira abrangente, através de toda a sua criação. Salmo 19 nos diz isso, né? Então, quando entregamos, irmãos, nossa vida a Cristo, através do convencimento do Espírito Santo, leiam depois João capítulo 16, esse Espírito vem morar em nós e nos capacita a compreendermos a palavra e nos conduzir em santidade. É através do Espírito que habita em nós que podemos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor, desfrutar daquilo que temos em Cristo Jesus. Este é um dos objetivos, não é o único objetivo, não é a única responsabilidade do Espírito Santo, mas é um dos muitos atributos, vamos dizer assim, responsabilidades que o Espírito Santo possui. Vamos ver o versículo 12. Olha o que diz lá. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Observe um objetivo de recebermos o Espírito, um dos objetivos. Nós temos vários outros: selar, garantia da salvação. Tudo isso são doutrinas que nos levam a ter uma afeição por Deus, pelo cuidado, pelo zelo dele. Então, algo que é garantido nos dá uma segurança tremenda. Então, o penhor da nossa salvação. Mas aqui, de maneira específica, Paulo coloca que nos foi dado o Espírito de Deus para que pudéssemos conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente. Ou seja, faz com que nós tenhamos ciência daquilo que nós somos, daquele a quem pertencemos, daquilo que foi feito por nós. E à medida que nós crescemos nisso, nós temos uma afeição maior pelo Senhor, né?
Então, os pastores, diria que tem duas grandes responsabilidades. Tem inúmeras outras, mas gostaria apenas de destacar isso porque fala um pouco sobre o texto, né? É de levar a verdade aos pecadores, e a outra é de conduzir os filhos a conhecer mais o Pai, né? Para que o Espírito Santo crie cada dia que passa uma afeição maior dos filhos para com o Pai, naquilo que Ele nos proporciona em Cristo. Então Deus nos proporciona em Cristo muitas maravilhas. Nós falamos semana passada sobre, citamos algumas delas como justificação, glorificação, santificação, ser herdeiro juntamente com Cristo. Então isso tudo está interligado na mensagem de salvação. E à medida que continuamos a crescer no conhecimento do Senhor, vamos desfrutando dessas coisas, vamos tendo uma afeição pelo Senhor, pois as coisas vão se tornando cada vez mais claras, né? O que nos é dado são as coisas que estão atreladas, interligadas ao ato de estar em Cristo. Por exemplo, a justificação, como eu falei, glorificação, saber, como vimos em Hebreus, que Cristo é o nosso intercessor, que intercede por nós, saber que todas as coisas que acontecem em nossa vida contribuem para o nosso bem, daqueles que amam a Deus. Tudo isso deveria nos levar, irmãos, a ter uma atitude diferente para com Deus. O salmista expressa a necessidade que tem de conhecer do Senhor, da iluminação, da seguinte maneira. No Salmo 119, verso 18, diz o seguinte: abra tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Será que nós temos experimentado essas coisas, experimentado as maravilhas de estar em Cristo, de estar guardado em Cristo? Será que nós temos desfrutado a maravilha do que é a mensagem do Evangelho? Podemos ter crido nela, ter sido salvos, mas talvez não estejamos nos deleitando nessa mensagem tão maravilhosa, tão preciosa para aqueles que têm a Jesus Cristo, né? Certa vez um pastor tinha feito um exame e o médico disse: olha, precisamos fazer uma biópsia, né? Ele tinha feito um exame, o médico encontrou alguma coisa e diz: olha, a gente vai precisar fazer uma biópsia, né? O pastor teve logo aquela sensação de medo, mas logo ele lembrou: mas Deus não nos destinou à ira, mas à aquisição da salvação por meio do nosso Senhor. Ele fala que depois que ele se lembrou dessa verdade, isso foi como uma paz que acalmou o seu coração. Irmãos, a doutrina do Evangelho e as implicações que ela tem na nossa vida deveria trazer um refrigério tremendo para a nossa vida, né? Não tem mais aqueles que fazem perecer a carne, mas tem mais aquele antes que faz perecer a carne e a alma, né? Ou seja, saber que a gente não está mais sobre a ira de Deus deveria nos trazer uma paz, uma tranquilidade diante das circunstâncias da vida. As nossas atitudes, irmãos, diante das circunstâncias, são sinais de que temos prosseguido em conhecer aquilo que possuímos em Cristo ou não. Paulo tinha tanta convicção das coisas que possuía em Cristo, que ele chega a dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4, todo o capítulo é lindo, maravilhoso. Vocês leiam depois 2 Coríntios capítulo 4. Mas eu gostaria de destacar os versículos 13 a 18. Diz o seguinte: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo a necessidade do conhecimento, irmãos. Conhecimento da palavra, conhecimento da doutrina, conhecimento daquilo que Cristo faz em nós, Cristo faz por nós, aquilo que teremos, que temos e que somos em Cristo. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar
a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, ou seja, o motivo, ele tem o conhecimento doutrinário, esse conhecimento doutrinário afeta o seu comportamento, é aquilo que nós falamos, a doutrina interfere na nossa vida diária. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe, ele está falando aí do desgaste que ele tinha em servir ao Senhor. Ele está dizendo, mesmo que ocorra um desgaste, que o homem exterior vá se corrompendo, no sentido não de pecado, mas no sentido de se desgastar, de perder seu vigor, sua força, de realmente se acabar por causa do Evangelho, contudo se renova no interior dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, agora ele vai dar uma outra atitude que ele tem à medida que ele tem esse pensamento, essa compreensão doutrinária. Qual é a segunda atitude que Paulo tem em 2 Coríntios capítulo 4? Não atentando nós nas coisas que se veem, né? Mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, muitas vezes, irmãos, podemos nos entristecer vendo as coisas que são passageiras, mas nossos olhos devem estar voltados àquilo que é eterno, né? Todo o capítulo 4 é maravilhoso, leiam depois. Meu amado irmão, você tem se deleitado nas verdades que a palavra de Deus diz. Saberemos à medida que reagimos nas situações da vida. Você tem ciência do que é estar em Cristo Jesus, do que Ele nos proporciona. Saberemos à medida que manifestamos nosso amor para com Ele em obediência. Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Bem, à medida que essas verdades são reais em nossa vida, delas também falamos aos demais, mas não com sabedoria humana. Observe o versículo 13, ele diz o seguinte: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando ou conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Ao utilizarmos a Escritura, o Espírito vai trabalhando em nossa vida, de maneira que cada verdade nova aprendida, ela acrescenta às verdades antigas, trazendo uma melhor compreensão da palavra. Se faz necessário prosseguir em conhecer ao Senhor. Estudo doutrinário, aliado à aplicação da nossa vida, produz transformação. É algo que eu tenho dito aos jovens nos sábados, à igreja, né? Irmãos, uma das grandes dificuldades que nós temos é de aplicar a doutrina à nossa vida, é entender em que essa doutrina afeta a minha vida. E se nós não entendermos isso, se nós não debruçarmos pela palavra de Deus e procurar aplicar isso à nossa vida, na dependência do Espírito Santo, que é o que revela, que é quem santifica-nos, então não há aplicação, logo não há transformação, né? O problema é que grande parte dos crentes dentro da igreja não fazem isso, não meditam, não aplicam, não se debruçam nas Escrituras, nas sagradas letras. Logo, elas não têm como ter o crescimento, a maturidade espiritual. A partir do verso 14 até o 16, Paulo vai fazer um contraste entre aquele que possui o Espírito, só fui lembrar aqui, ver se eu passei o verso 12, mas eu expliquei o verso 12. Então, a partir do verso 14 até o 16, Paulo vai fazer um contraste entre aquele que possui o Espírito, ele chama de homem espiritual, e aquele que não possui o Espírito, ele chama de homem natural. Vamos olhar para esses versos, vamos ler o 14, 15 e 16. Diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Volta àquilo que nós já falamos. Para o homem natural que não tem o Espírito de Deus, a mensagem do Evangelho e todas as suas implicações são loucuras, porque ele não pode compreender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele compreende bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vemos estes dois tipos de pessoa nesse texto, o natural e o espiritual, né? No início do capítulo 3, ele vai acrescentar uma outra tipo de pessoa, é o crente carnal, né? Então, a princípio, ele fala do natural, do espiritual, e no capítulo 3 ele vai falar como aos carnais. Ele não pode tratar os coríntios como espirituais, mas como a carnais, como a meninos na fé, que não têm maturidade, pois o fato de eles terem divisão dentro da igreja é porque eles não tinham a devida compreensão do evangelho que eles creram, ou seja, das implicações da mensagem do evangelho, da sabedoria de Deus manifesta. Eram crentes, eram salvos, eles creram no evangelho, mas o evangelho vai além da mensagem do evangelho, tem as implicações do que é isso. E eles não tinham a dimensão de como o Espírito Santo trabalha, né? Então eles estavam muito ligados na sabedoria humana, nos métodos, e não na forma que Deus trabalha. Então, entender isso leva a compreender um homem espiritual. Não compreender isso gera divisões, que é o sinônimo de um homem carnal, né? Uma das medidas de maturidade, irmãos, é o discernimento, a capacidade de penetrar camadas que vão além da superfície, da superficialidade, e ver as coisas como realmente elas são. O incrédulo não pode enxergar, pois ele é espiritualmente cego. O crente que cresce em seu discernimento tem cada vez mais a capacidade de compreender os propósitos do Senhor e a sua vontade. No verso 14, Paulo nos diz que a forma de enxergar as coisas de um incrédulo, ele é totalmente diferente de alguém que é espiritual, pois se faz necessário do Espírito para compreender, né? Mas em contraste a esse homem natural, existe o homem espiritual, no verso 15, que por causa da habitação do Espírito e de sua operação na vida desse crente, ele consegue compreender todas as coisas. Mas se o incrédulo não consegue compreender as coisas do Espírito, por consequência, ele também não conseguirá compreender as atitudes, as reações daqueles que são guiados pelo Espírito. Aplicações nós temos inúmeras para mostrar como o incrédulo enxerga as coisas do Espírito e como o homem espiritual enxerga as coisas do Espírito. Podemos citar só alguns assuntos e você vai ver logo na sua mente, por exemplo, como o incrédulo enxerga esse assunto e como o homem espiritual, que deseja fazer a vontade do Senhor, enxerga esse assunto. Por exemplo, o que o seu colega de universidade pensa sobre se preservar puro até o casamento? Como o homem espiritual, a mulher espiritual enxerga, como o homem incrédulo enxerga. Hoje é até orientado pelo mundo, pelo sistema do mundo, que se tenham relações para poder conhecer a outra pessoa. Então é totalmente diferente, né? É totalmente diferente as perspectivas, a forma de enxergar, né? O que o incrédulo pensa acerca do casamento vitalício, que é vitalício até a morte, né? Para o incrédulo, se ele não está sendo beneficiado, se ele não está feliz, então é motivo de apartar-se. Para o crente, não. Porque para o crente, ele não entra no casamento para ser feliz, mas para fazer o outro feliz, para cuidar do outro, para ajudar na conformidade à imagem de Cristo do outro. Então, a perspectiva, a forma de enxergar é diferente. O que o incrédulo pensa acerca de contribuição financeira na igreja? O que o homem espiritual pensa? Eu falo sempre homem espiritual porque
Porque a visão do homem carnal é bem parecida do homem incrédulo, né? Pois ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo. O que o incrédulo também pensa sobre abrir mão de toda a sua vida, de toda a sua construção, para todo aquele sonho que foi planejado, vamos dizer assim, para largar tudo isso e ir para missões em terras longínquas que nunca a pessoa vai ter nenhum tipo de reconhecimento. Para eles isso é loucura, mas como o homem espiritual enxerga isso, né? O que o incrédulo pensa sobre servir na igreja, sobre sofrer o dano, sobre levar a carga uns dos outros, sobre amar aquele que vos odeiam, sobre abençoar os que vos perseguem. Como o homem espiritual enxerga essas coisas? Então a perspectiva é totalmente diferente. Eles não compreendem, eles não sabem discernir. Para eles é loucura, pois eles não têm o Espírito de Deus neles, né? São mundos diferentes, pensamentos diferentes. E quando as nossas atitudes são como as do mundo, podemos perceber se temos sido guiados pelo Espírito ou não. Se nossa atitude é como a de um incrédulo, então possivelmente não, com certeza, você não tem sido guiado pelo Espírito de Deus. Então os incrédulos não acham proveitosa a atitude dos crentes. Os crentes não serão bem vistos. Os crentes que eu digo, os crentes espirituais. Eles não serão bem vistos aos olhos dos incrédulos. Veja bem, se o mundo tem lhe elogiado, né? Se o mundo se sente bem tendo você ao lado deles, se você não vê nada demais no comportamento incrédulo, no comportamento pecaminoso, mas mesmo assim entende ser uma pessoa salva na pessoa de Jesus Cristo, então você se encaixa na terceira pessoa, que Paulo vai falar, que nós vamos tratar semana que vem, que é a do carnal, do homem carnal, né? Do menino na fé. O crente carnal, pois não tem muita diferença entre o comportamento do incrédulo e do crente carnal. Irmãos, vamos desejar um amadurecimento. Vamos orar para que o Espírito nos transforme. Vamos ter atitudes correspondentes à nossa posição em Cristo de filhos do Deus Altíssimo, né? Paulo reafirma no verso 16 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, com uma pergunta, citando Isaías. Ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas por termos o Espírito habitando em nós, o Espírito revela o desejo de Jesus Cristo. E à medida que ele revela Jesus Cristo para nós, nós somos transformados à imagem dele, de glória em glória, né? Amados, como você tem enxergado as situações da vida numa perspectiva humana ou espiritual, né? Com o olhar dos homens ou com o olhar de Deus? O Senhor tem revelado a você, através da sua palavra, as coisas que o homem jamais pôde imaginar. Você se deleita em Cristo. Quem é Cristo para você? Sua resposta demonstra extrema afeição por Ele nesse momento? Você diz assim: Jesus é meu Salvador. Mas isso encheu seus olhos, isso comoveu seu coração. Você pôde compreender o que significa isso? Se não, irmãos, aí a gente tem duas posições. Ou você é um crente carnal, que não tem prosseguido em conhecer ao Senhor, em que você não é guiado pelo Espírito, ou você ainda é um incrédulo. Se você tem a certeza de salvação, se você um dia creu, então você é um crente carnal. E você precisa crescer. Você precisa ser guiado pelo Espírito. E a única ferramenta que o Espírito utiliza é a sua palavra, a palavra de Deus. Santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. Como tem sido sua leitura bíblica? Como tem sido sua meditação? Não é apenas ler, mas meditar acerca do que lê. Aplicar a vida, confissão de pecados, arrependimento. Como tem sido essas coisas? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, porque Teu Espírito veio habitar em nós, para que conheçamos aquilo que temos gratuitamente por meio de Cristo. Somos gratos por tantas bênçãos que o Senhor nos proporciona através da obra do nosso bendito Salvador. Que cada irmão, Senhor, possa deleitar-se em Ti, na Tua providência, no Teu cuidado e no Teu amor. Te pedimos por aqueles que não Te conhecem, que não conhecem a mensagem de vida eterna e salvação, que ainda não conhecem a verdadeira sabedoria, que eles possam ser confrontados com a Tua palavra, que Teu Espírito possa trabalhar em seus corações e convencê-los de sua situação diante de Ti, que são filhos da ira e que necessitam de reconciliação. Assim Te oramos, Senhor, gratos, pois podemos nos deleitar na Tua palavra. Podemos Te conhecer, pois Teu Espírito, que conhece as profundezas de Ti, Ele vem habitar em nós e nos revela Jesus Cristo, aquilo que recebemos de maneira gratuita. Assim Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada irmão. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Que vocês orem ao Senhor para que Satanás não retire isso que foi ensinado pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém por essa palavra. Que cada um possa ter sido edificado com a pregação de hoje. Então vamos dar nossos avisos da semana. Terça-feira, programa da rádio Fundamentos da Fé com o irmão Joselito, na rádio Shalom FM. Pode ser acompanhado pela rádio ou pelo Facebook e o YouTube da própria rádio Shalom. Também colocaremos no nosso blog, endereço aqui embaixo. Na quarta-feira teremos o nosso culto de oração. O pastor Voltaire está trabalhando com o tema escatologia, a doutrina das últimas coisas. Que os irmãos possam assistir, e logo após a pregação temos os momentos de oração. Na sexta e no sábado o pastor se reúne com os jovens nas redes sociais. Domingo pela manhã continuamos com o nosso estudo sobre o Sermão da Montanha, e no domingo à noite o pastor continua com seus estudos sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então que os irmãos todos acompanhem os nossos trabalhos. Toda manhã temos os devocionais da quarentena, que estão também lá no nosso blog. Os irmãos podem acompanhar por lá. Amém? Então, uma boa semana a todos. Oremos. Pastor Jonathan está viajando na quinta-feira de manhãzinha de volta aos Estados Unidos. Que os irmãos orem para que ele tenha uma boa viagem em paz e uma estada tranquila por lá também, né? Vai se reunir com sua família. Então que os irmãos orem pelo pastor. E mais uma vez uma boa semana a todos. E meditem nesse louvor que vai ficar tocando agora no final da pregação. Amém? Boa noite. Alguém poderia imaginar diante de Deus estar? Alguém poderia imaginar com seu Criador falar? Alguém poderia imaginar de Deus o perdão ganhar? Quem poderia imaginar? Mas Deus se revela ao homem
Deus, homem sofredor. Alguém poderia imaginar a morte do Salvador? Quem poderia imaginar? Somente o Senhor concede a graça para nele crer. Somente por sua morte perdão pude receber. Jesus vivo está agora, pois vive em meu coração. É a luz que dissipa as trevas e dá plena salvação.